Saudações! Retornamos aqui com o nosso programa O Caminho do Meio, em nosso canal Saúde Integral Psi, PSI, Adalberto Godoy. Se for possível, já faça a sua inscrição, aperte o sininho de notificações para que nós possamos mandar, o YouTuber vai mandar para vocês os novos vídeos, avisando para que vocês possam assistir, ok? Hoje nós vamos falar sobre uma virtude que se chama generosidade. Aliás, uma virtude muito em falta, atualmente, justamente pelo excesso de propostas que a vida faz, Então, a generosidade é essa capacidade de se doar e de doar, Ser generoso é alguém que, sob todos os pontos de vista, consegue dar o melhor de si. E é uma virtude que eu digo esquecida, porque ela, na verdade, ela contraria os nossos movimentos também do egoísmo. O egoísmo é o contrário disso, Ele quer só para si, eu sou o centro do universo, as minhas necessidades são as maiores, as mais intensas, Então, isso a generosidade é o contrário disso, é onde você expande, você envolve as pessoas, Não fica se colocando como o centro das necessidades. Então, nós observamos que todos os grandes nomes, grandes vultos, de alguma forma eles foram generosos, porque distribuíram conosco os frutos da sua sabedoria, Distribuíram o fruto do seu amor, o fruto da sua espiritualidade, O fruto de tudo aquilo que eles adquiriram no decorrer dos tempos. Isso é ser generoso, Porém, nós temos o excesso da generosidade. Só lembrando, gente, quando se fala excesso, você pode pensar assim: generosidade, o excesso é ser muito generoso, não é isso. Nós estamos falando de extremos. O excesso aqui significa o extremo, bem como a falta significa exatamente o que diz que é a falta, Quando eu não tenho a virtude, tenho o contrário dela. Então, generosidade, aí o excesso é um extremo para um lado e depois a falta é um extremo para o outro lado, ok? Então, o excesso dessa generosidade, ela é o esbanjamento. Ser generoso, vamos dizer assim, eu ganho lá, ganho um salário e tanto aí sobre o meu trabalho e tal, e aí eu saio, por exemplo, uma noite lá com a família, vou a um restaurante, dou uma gorjetinha pro garçom, Então, enfim, faço algo generoso. O esbanjamento já é aquele que quer sair todas as noites. Quando fala de dar a gorjeta para o garçom, ele dá uma quantia às vezes vultuosa, eu estou dando um exemplo, não é o natural, Ele dá uma quantia vultuosa para o garçom, lembrando que ele não tem esses haveres, ele não tem todo esse dinheiro para manter um ritmo desse. Então é muito melhor que ele dê, por exemplo, gorjetas, que ele dê um pouco para o garçom e que possa dar para outros garçons. Então ele vai ser generoso com outros garçons. Esse esbanjamento é uma característica de irresponsabilidade. Nós não teríamos, nesse caso, a autoconsciência e a autorresponsabilidade para gerir os nossos processos. Então nós caímos nessas ilusões, geralmente movimentado também pelo ego, pela vaidade, de querer estar acima do que nós convencionamos
de algo que é simplesmente generoso, calmo, equânime, tranquilo. A generosidade, ela trabalha dentro desses patamares. E quando nós falamos da falta dela, se num lado o esbanjamento é quem vai irresponsavelmente jogando fora os bens que deveria cuidar, então os bens que nós sabemos que de alguma maneira recebemos, né, do universo, de Deus, e que deveríamos cuidar deles, quando eu não quero dividir isso, quando eu não quero colocar isso a serviço de outras pessoas, eu entro na avareza. Então, a falta da generosidade nos leva à avareza. A avareza é isso. Eu só quero para mim, eu não tenho para ninguém, eu não tenho como ajudar, os outros precisam me ajudar, e aí eu fico avarento, eu vou acumulando coisas que com certeza não me farão bem. Vocês já devem ter visto em programas que existem sobre os acumuladores. Os acumuladores são pessoas que estão tão centradas e fixadas em si mesmo e nas coisas que eles movimentam, né? Nas coisas que eles compram, nas coisas que eles ganham, que eles começam a guardar absolutamente tudo. Ele usa, por exemplo, uma caixa de fósforos. Ele guarda a caixa e os fósforos queimados. Ele, por exemplo, usa um leite de caixinha. Utilizou o leite, ele guarda a caixinha. Uma lata de milho. Usa o milho e guarda a latinha. Enfim, geralmente eles fazem isso onde moram. Então, os locais onde eles moram são verdadeiras latas de lixo. Tem coisas horríveis, né? Eles mostram isso nos programas, né? Locais que são frequentados por ratos, baratas, insetos diversos, por quanto estão acumulando coisas que não são saudáveis. Então, o avarento ele pode ir também a esse extremo, né? De ter medo de não ter amanhã, ou de faltar, ou de querer aproveitar isso para alguma coisa e simplesmente começar a acumular tudo isso. É uma doença, não tenha dúvida que é uma doença. Mas como nós podemos lidar com isso? Qual seria uma solução cabível para isso? Bom, nós pensamos numa coisa muito legal, em nós observarmos, fazermos um exercício meditativo, observando a generosidade da natureza. Vocês devem ter percebido, a natureza ela é extremamente generosa porque ela dá para o ser humano e para a vida em geral na Terra todos os subsídios para que exista uma existência física, da qual cada um tira aquilo que lhe faz proveito. A natureza ela é extremamente generosa porque ela mantém a vida e de maneira equilibrada, a não ser que o homem interfira nisso. E é este o problema que nós estamos enfrentando. O homem está interferindo no movimento natural, né, de toda a natureza e naturalmente gerando desequilíbrios. Falta disso, falta daquilo e excesso daquilo outro, né? Tudo isso faz parte dessa visão. A natureza é generosa, mas o homem é avarento. Essa é a questão. Mahatma Gandhi chega a dizer assim, que a Terra, o planeta, a natureza,
tem o suficiente para a necessidade de todos, só não tem o suficiente para o egoísmo de todos. Entende? Se nós nos postássemos como criaturas mais equilibradas, harmoniosas e generosas, nós não teríamos tantos problemas no nosso ecossistema, porque as coisas iam fluir de acordo com o ritmo da natureza. A natureza tem um ritmo. Todas as vezes que o homem tenta alterar esse ritmo, ele acaba criando um problema. Tanto quando ele acelera o ritmo, como quando ele tenta diminuir o ritmo. O ritmo da natureza é um ritmo sideral, é um ritmo que se adequa ao próprio ritmo do universo, porque tudo está intrinsecamente ligado, né? Então pense na generosidade da natureza, que dá por si só a cada um o que precisa, não acumula. É muito legal pensar nisso. A natureza não acumula, não existe acúmulos, né? Tudo tem uma função, né, na natureza. E como é que nós podemos, que caminho é esse que nós podemos seguir, né, diante dessa questão do ensinamento que a natureza nos dá? Simples, vamos retornar às bases, às conexões com a natureza. Se nós fizermos isso, nós vamos fugir dos excessos, né, e da falta. Nós vemos que existem aí esses opostos, né, o excesso e a falta. Como na natureza tudo é harmônico, a não ser que o homem interfira, né, maleficamente, se nós voltarmos a nos conectar com a natureza, nós vamos sentir que as nossas necessidades são melhor atendidas e que nós também atendemos a necessidade da vida de melhor maneira. Então, essa conotação de como se equilibrar a partir da nossa própria relação com a natureza é algo que já vem sendo explorado, desenvolvido por muitas filosofias, até religiões, ligadas a esse movimento natural. E aí nós pensamos assim, poxa, pensando nessa questão da natureza, quem ou o que nós poderíamos tomar como exemplo? Vamos pensar no nosso Sol, a estrela que alimenta todo o sistema solar com sua energia. O Sol tem um fator interessante. Para que ele possa gerar luz, calor, os raios que ele emite, outras coisas que nós nem sabemos, né? Ele precisa fazer algo. Ele precisa queimar a sua própria substância. Então o Sol está se queimando. Só que tem um detalhe: quanto mais ele se queima, mais ele brilha. Então pense nisso. Às vezes nos falta um pouco de sacrifício pessoal. Às vezes nos falta um pouco de dar-se, doar-se, né, dentro dessa generosidade. Então o nosso Sol, pensando aí na questão da natureza, o nosso Sol é extremamente generoso. Mas o próprio universo devolve como resposta para essa generosidade, devolve energias e possibilidades ainda maiores, melhores e mais intensas. Como o Sol, que quanto mais doa de si, mais queima a própria substância, mais ele brilha. Então, pensando nisso, se eu quero brilhar um pouco mais, né? Se eu quero traduzir para a vida um pouco mais da beleza interior que eu carrego, obviamente eu tenho que lidar com a minha generosidade em ser mais equânime, em ser mais harmonioso
com as minhas relações. Eu peço a você, por favor, que divulgue o nosso vídeo, se tenha gostado. Peço a você que compartilhe, que possa fazer sua inscrição e também não esquecer de apertar lá o sininho para as notificações. E com isso nós vamos podendo atingir mais pessoas, ok? Namastê, gratidão.